Olá, estamos de volta a mais um Evox Responde. Eu sou Rodrigo Teodoro, especialista em Direito Tributário. A pergunta de hoje é: recebi uma notificação de malha fiscal relativa ao PERSE e não aderi à autorregularização no prazo determinado. O que posso e o que devo fazer nesse momento? Seguinte, pessoal, quando nós falamos de benefício e incentivos fiscais, nós estamos falando de renúncias que o fisco faz em detrimento de determinados contribuintes. Então, quando nós falamos desse tipo de benefício, ele, por sua natureza, tem um caráter discriminatório. O que isso significa? Que o fisco coloca ali critérios e condições para determinar quais contribuintes podem ou não aderir, fazer adesão àquele determinado benefício ou incentivo fiscal. E numa ótica da Receita, da administração tributária, eles têm uma ótica muito restritiva. Então, quanto menor o número de contribuintes puderem aderir àquele incentivo ou àquele benefício fiscal, melhor, porque, consequentemente, menor será a renúncia fiscal daquele determinado incentivo ou benefício. E a ótica do contribuinte, por sua vez, é ampliativa, é de ampliar a possibilidade de aderir ou não àquele benefício fiscal. Então, quando nós falamos do PERSE, o PERSE ele é oriundo da Lei 14.148 de 2021, que possibilitou aquelas empresas que fizessem parte do ecossistema do setor de eventos a se beneficiarem da isenção por 60 meses de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Ou seja, é um benefício de grande impacto econômico. Imagina ficar sem pagar esses 4 tributos durante 60 meses. Benefício esse que foi concedido a esse setor com o objetivo, a finalidade de mitigar os efeitos da pandemia, porque o setor de eventos foi o primeiro setor a fechar e o último setor a reabrir, a retomar as suas atividades. Então, recentemente, a Receita Federal notificou praticamente todos os contribuintes que fizeram uso do benefício do PERSE. Isso foi uma notificação, como é de praxe da Receita Federal, automática e sistêmica, identificado ali pela declaração contábil daqueles contribuintes que se beneficiaram do PERSE, escriturando ali com o código de natureza relativa a esse benefício. Qual é o intuito da Receita Federal com essa notificação? Identificar contribuintes que se beneficiaram de forma indevida, daqueles contribuintes que não tinham direito ao benefício e se beneficiaram. Isso por quê? Porque o PERSE, quando da sua implementação, não exigia uma pré-autorização da Receita Federal para o contribuinte se beneficiar. Então, era uma auto-intitulação, era um benefício auto-aplicável. Uma vez que o contribuinte entendia que cumpria aqueles requisitos e aquelas condições para se beneficiar do PERSE, ele mesmo já cumpria ali com a escrituração contábil, escriturava da forma correta e já lançava aquela receita desonerada desses tributos, já automaticamente se beneficiando do PERSE. Uma vez esses contribuintes notificados pela malha fiscal do PERSE, o que ele pode e o que ele deve fazer? E aqui, no caso da pergunta, é um contribuinte que já perdeu o prazo determinado pela Receita para fazer a autorregularização. Nesse momento, é lógico que carece de uma análise mais detalhada, de caso a caso, não tem mais o que se fazer, a não ser esperar a uma outra notificação da Receita. Em uma outra notificação, em qual sentido? Se a Receita realmente identificar que você, contribuinte, fez o uso desse benefício de forma incorreta, ou seja, você não teria direito a esse benefício, provavelmente, muito provavelmente, você vai receber um auto de intimação. Você vai ser autuado a prestar esclarecimento, prestar as informações necessárias a fim de comprovar se você realmente teria direito ou não a esse benefício. E vários contribuintes têm nos procurado realmente com dúvidas relativo a essas notificações de malha. E, cabendo a análise caso a caso, uma análise individual, o fisco tem notificado de várias maneiras os contribuintes, com base principalmente em 3 momentos dessa legislação. Primeiro, com a redação original da Lei 14.148, que é a lei do PERSE, a lei original de lá de 2021, com alteração posterior por meio da Lei 14.592 de 2023 e uma alteração mais recente por meio da Lei 14.859 de 2024. Durante toda a vigência da lei do PERSE, foram inúmeras as alterações, mas essas são as alterações as principais alterações, as com maior relevância, inclusive pautado nessas 3 alterações que a Receita tem notificado esses contribuintes. Primeiro, com base na redação da lei, se o contribuinte estava ativo, estava exercendo aquela atividade, se faturava, se tinha atividade realmente naquele KNAI que estava amparado ali, abrangido pela lei do PERSE,
Segundo, com a redação da Lei 14.592, foram suprimidos alguns CNAEs, algumas atividades deixaram de ter o benefício do PERS. E, por último, uma das principais alterações também relativa ao PERS por meio da Lei 14.859 de 2024 é que, além de ter esse CNAE, ele tem que ser atividade principal ou atividade preponderante da empresa. Então, com base nessas 3 redações aí da Lei do PERS, é que a Receita Federal vem notificando os contribuintes para falar se em determinado período, daquela lei que estava vigente, se o contribuinte tinha impedimento ou não para se beneficiar do PERS. De fato o PERS é um dos temas mais complexos em matéria tributária da atualidade. Então, se você beneficiou do PERS e foi notificado, procure um bom profissional para te assessorar nessa defesa e como conduzir essa defesa, porque não basta simplesmente alegar que você tinha direito. Você tem que comprovar isso com documentos, com as escriturações contábeis e fiscais, provar que você já exercia aquela atividade e, em outros cenários também, defender a permanência, a continuidade da aplicação desse benefício para o seu negócio, uma vez que você atendia aqueles critérios, aquelas condições, quando da publicação da lei. Isso falando de uma forma genérica. É lógico que nós temos que analisar caso a caso, situação a situação, considerando todas essas alterações legislativas, os cumprimentos das obrigações acessórias. Recentemente tivemos aí uma nova obrigação acessória a ser cumprida, que é a DIRB, que engloba também o PERS. Para você ser beneficiário do PERS agora, você tem que habilitar, ter um deferimento pela Receita Federal da aplicação do benefício. Então, fique atento a essas nuances. Mas se você foi notificado, se você já está em malha fiscal, tenha a assessoria de um bom profissional para fazer essa defesa, porque senão você pode realmente ser penalizado. Mas, de fato, se você foi notificado e não respondeu dentro do prazo, não aderiu à autorregularização incentivada do PERS dentro do prazo pré-determinado pela Receita Federal, nesse momento não há o que se fazer. Você vai ter que aguardar um novo posicionamento da Receita, que provavelmente será por meio de um auto de intimação, e recebendo esse auto de intimação, você terá que prosseguir com a defesa para não ser penalizado. E esse foi o nosso Evox Responde de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe. Se você tem alguma dúvida ainda relativa a esse tema ou a outro tema que envolva matéria tributária, deixe sua dúvida aqui nos comentários, que ela será respondida nos próximos episódios. E nos vemos no próximo episódio.